Olá, galera, boa noite. Só começando aqui, já respondendo a pergunta da Ana Paula, vai sim, tá? Ana Paula, a gente depois carrega aí é, a aula na plataforma, mas demora aí até uns 5 dias úteis, mas depois a gente vai sim colocar lá, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Estou aqui de novo, trazendo mais um convidado aqui incrível para falar com a gente de um tema que ainda conversei com ele, né, alguns dias, falei, Daniel, não entendo nada de tributação de criptoativo, e, enfim, né, agradecer, Daniel, muito obrigada aí por topar o convite, né, para vir aqui conversar com a gente. Vou começar aqui falando um pouquinho da escola, tá? A FIA, então, nasceu, né, dentro da FEA USP. A gente já tem mais de 3 mil alunos formados no curso de produtos financeiros, mais de 2 mil, mais de finanças, né, investment banking, mais de 2 mil em produtos financeiros. Estamos aí com 22 turmas, né, rodando o EAD, e agora a gente tem uma novidade aí para começar as novas turmas de aulas ao vivo. Então, né, quem ainda não é matriculado tem a opção aí de fazer as aulas ao vivo, EAD sob medida, né, que você pode assistir quando você tiver a possibilidade aí as aulas, e também os cursos, né, que devem voltar aí para o próximo ano no presencial. Lembrando que os cursos aqui são super mão na massa, né, então é realmente o que a gente vai ver no mercado financeiro, né, vai ver aí com real estate, vai ver em finanças, né, muito ali o dia a dia mesmo, então, cases reais, enfim, né, a gente trabalha bastante essa questão do curso estar muito perto do dia a dia do profissional mesmo, para somar, enfim, né, para a gente ter aí um curso bastante aderente ao que você vai discutir no dia a dia. E aí, né, falamos alguns meses atrás, algumas semanas atrás, sobre os criptoativos, e aí trouxemos agora o Daniel para falar um pouquinho para a gente sobre a tributação dessa nova que não é tão nova, né, que já, enfim, né, que, enfim, já faz parte do nosso dia a dia, dessa parte de criptoativo. Daniel, muito obrigado de novo por aceitar o convite, queria que você falasse um pouquinho de você, e aí começasse, né, enfim, conversar com a gente sobre esse tema aí que vamos todos aprender juntos. Perfeito. Cíntia, uma boa noite para você, boa noite para todas e todos que estão aqui conosco, né, nessa quinta-feira à noite, 8 da noite, falar de tributação de cripto. Não é fácil, né? Geralmente o pessoal fica mais interessado quando vem aquelas chamadas do tipo moeda que vai estourar 100 vezes, aí o pessoal, nossa, lota as salas, né? Então, quando é para ouvir sobre tributação, o pessoal já não gosta, torce o nariz. Agora, tributação de cripto é pior ainda, né? Então, é muito legal que tem aí o pessoal nos acompanhando. Então, agradeço fortemente o convite à FIA USP, na sua pessoa. Agradeço também a Luê por todo o suporte, toda a gentileza de vocês terem, né, me recebido super bem para esse evento tão bacana. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu entrei no mundo dos criptoativos no final de 2016, comecinho de 2017, como curioso mesmo, sempre fui muito afeto a novas tecnologias, advogado de formação, tributarista também de formação, mas sempre com um pezinho ali nas novas tecnologias, de um modo geral, né? Sempre software, impressão 3D, marketplaces, etc. E em 2017, depois que eu tinha feito dois cursos de pós-graduação lato sensu, né, parte de Direito Tributário Brasileiro e Tributação Internacional, eu optei por, então, fazer um curso de pós stricto sensu, um mestrado profissional em Direito Tributário na FGV, na Escola de Direito. E lá eu fui muito bem recebido para desenvolver uma pesquisa voltada justamente para a regulação e tributação de criptoativos. E desenvolvi minha pesquisa de 2017 até 2019, foi o ano de conclusão da minha dissertação, quando obtive o título de mestre, tive a satisfação de ver meu trabalho aí graduado com a nota máxima, foi também premiado como um dos melhores trabalhos daquela edição do curso, e foi justamente por conta disso que eu consegui essa oportunidade junto à editora Thomson Reuters de converter, então, né, a minha dissertação de mestrado
em um livro que eu lancei esse ano, em março desse ano, denominado Bitcoin, a tributação de criptomoedas, da taxonomia camaleônica à tributação de criptoativos. Então, nesse livro, eu passo por toda, na introdução, né, um breve histórico da evolução do conceito de moeda, como que a sociedade se comporta em relação a meios de troca. Adentro, então, na questão da explicação da metodologia de funcionamento do Bitcoin, especificamente, e das tecnologias de registro distribuído, sempre deixando muito claro um corte metodológico importante, né, que eu bato muito forte nisso, a questão taxonômica, né, a questão de classificação. A gente, às vezes, utiliza de forma intercambiável vários termos, a gente vai ver em instantes que isso não é o mais adequado, né, em termos técnicos. Eu vi que está aqui nos acompanhando, além do Michel, que é um amigo aí das cadeiras de direito tributário, está também o Courtney, um amigo querido também, que a gente tem desenvolvido um trabalho intenso justamente nessa parte de taxonomia. E a taxonomia nada mais é do que a gente dar nome aos bois adequadamente, né, em português bem claro, ou seja, a gente vai identificar caixinhas e categorias específicas para cada tipo de criptoativo, né, para que, de acordo com a função que ele desempenha, a gente consiga outorgar a regulação e a tributação adequada. Então, eu já começo dizendo assim, a gente tem criptoativos com emissor identificado e sem emissor identificado, e foi isso, então, que embasou, né, o meu trabalho. Partindo disso, eu analiso toda a parte de tributação federal, imposto de renda, PIS e COFINS, tratados internacionais, e aí passo também para a questão de tributação indireta, analisando especificamente o ICMS e o IOF na questão das operações financeiras, né? Então, a gente viu recentemente esse movimento de El Salvador, categorizando o Bitcoin como uma moeda de curso legal, criando a própria wallet deles, né, El Tivo, e aí sempre surgem dúvidas, né, poxa, então agora eu tenho que pagar IOF sobre o Bitcoin. Então foi esse tipo de trabalho que eu procurei desenvolver, e após a publicação do meu livro, a gente viu que muitos outros fenômenos têm se intensificado, especialmente, né, nesse ano de 2021. Então, a gente teve assim uma explosão da parte de NFTs, tokens não fungíveis, né, no setor artístico, principalmente, e a questão de games na blockchain, né, o que a gente chama de GameFi, sem falar também nos protocolos de finanças descentralizadas, os protocolos DeFi. Então, em linhas gerais, esse é o meu benchmarking, é o que eu venho estudando já desde 2017, e tenho continuado as pesquisas, à frente da coordenação da Subcomissão de Tributação da Economia Digital da OAB, sob presidência da professora Tatiane Psitelli e vice-presidência da Daniela Lara. A gente tem desenvolvido diversos webinars, o último foi sobre meios de pagamento e sua intersecção com o mundo dos criptoativos. A gente tem alguns outros eventos previstos também para serem desenvolvidos, e projetos de pesquisa que sempre buscam, em primeiro lugar, né, clareza no cenário regulatório atual, né, e, em segundo lugar, trazer propostas de lege ferenda. O que é uma proposta de lege ferenda? É uma medida legislativa, né, seja um projeto de lei, um artigo científico que enderece um ponto específico, e assim sucessivamente. Então, esse tem sido a nossa expertise, tanto na parte acadêmica quanto no meu escritório, Vieira Drigo e Vasconcelos Paiva Gomes Advogados. A gente tem se dedicado bastante à parte de tokenização em criptoativos, porque realmente é um mercado que está em ascensão. O Bitcoin, as criptomoedas, por assim dizer, né, tokens de pagamento, são só a ponta do iceberg. Então, tem bastante coisa ainda por vir nos próximos meses, nos próximos anos. Acredito que a gente tenha muito a agregar para todo mundo que quer enveredar por esse ecossistema de uma maneira bastante segura e inteligente. Bacana. Queria, né, falar que eu não falei anteriormente, quem quiser fazer alguma pergunta, enfim, né, tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, conforme o Daniel for falando, eu vou aqui fazendo as perguntas para ele. E aí, Daniel, assim, uma dúvida da Cíntia mesmo, como ter esse estudo, né, de tributação de criptoativo num ambiente tributário tão burocrático e, enfim, complexo que é dentro do Brasil, e, enfim, a gente está falando agora sobre mudança, né, tributária, e como estudar isso, né, porque é quase desbravar, né, porque a gente tem pouco estudo sobre isso no mundo, né.
Foi um desafio bastante interessante, é um desafio cotidiano, diário. A gente tem alguns momentos que você simplesmente se depara com múltiplas escolhas, umas mais arrojadas e outras mais conservadoras. Então, assim, eu diria que o sistema atual, o direito ele é um instrumento, né? O nosso sistema normativo atual, ele consegue lidar com novas tecnologias. Dependendo até da forma como a gente analisa o texto constitucional, eu consigo ter uma abordagem mais ou menos flexível para lidar com fenômenos novos. A grande problemática é que nos criptoativos a gente tem muitas situações em que a ausência de um emissor identificado me impede a aplicação de regras do direito comum, por assim dizer. Então, num protocolo DeFi, é muito fácil olhar para aquilo e falar, poxa, isso aqui é um empréstimo, então eu estou recebendo juros. Só que quando eu volto meus olhos para a tributação de juros, eu vou ver que vai depender do período em que você tem um capital comprometido com o empréstimo, vai depender se as partes envolvidas são pessoas físicas ou jurídicas, isso tudo impacta a tributação. A partir do momento que eu, então, estou diante, por exemplo, de uma entidade autônoma descentralizada, as famosas DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, eu chego num cenário em que simplesmente o direito não se acomoda. E aí eu preciso, então, recorrer a regras residuais do direito tributário, né, que tratam de tributação da renda lato sensu, tributação de proventos de qualquer natureza. Então, a grande dificuldade é mostrar para o contribuinte que declarar não significa necessariamente tributar, né, então isso é muito importante. Você tem isenções, você tem regras específicas que podem ser utilizadas, que vão te dar uma margem de manobra interessante, tudo dentro da legalidade, e mostrar também para o regulador que, muitas vezes, a ausência de submissão de uma determinada categoria tributária à efetiva tributação não decorre de dolo, não é uma situação de sonegação, não há vontade de fraudar o fisco. Ela decorre muitas vezes por desconhecimento, porque realmente a gente tem um sistema tributário bastante complexo, né, mas, por outro lado, também tem uma fenomenologia bastante complexa, a própria sistemática dos criptoativos. Então, hoje, a gente tem a Instrução Normativa 1888, que já é um panorama muito seguro, por assim dizer, sobre como proceder, mas ela não aborda, por exemplo, questões mais sensíveis como DeFi, NFT, GameFi. Então, você tem hoje pessoas jogando, por exemplo, o Axie Infinity, foi um jogo que estourou aí, e elas estão ali farmando, né, que é o termo que o pessoal usa, estão evoluindo os seus monstrinhos, e ela não sabe que aquilo é uma manifestação de riqueza, e que, consequentemente, ela deve ser submetida à tributação caso supere um determinado patamar, né, ultrapassando aí a isenção. Então, o maior desafio está sempre na conscientização sobre o lado do contribuinte, né, e na perspectiva do fisco, mostrar que a gente precisa de mais orientação, né, a gente precisa passar para os contribuintes, para os investidores ou apostadores, dependendo de como você enxerga os criptoativos, mas para quem se envolve com esse ecossistema, a gente precisa de diretriz, a gente precisa de educação. O que eu mais vejo e o que mais lamento é a gente confundir vícios humanos com a própria tecnologia. Então, hoje, o que mais tem são notícias, por exemplo, sobre esquemas piramidais, esquemas Ponzi, envolvendo criptoativos e tentando, de certa forma, denegrir esse tipo de tecnologia, quando, na verdade, o problema não está na tecnologia. O problema está no ser humano, que faz mau uso disso. Esquemas Ponzi, pirâmides, eles existem desde sempre, né? Não é uma novidade. Você pode ter esquema Ponzi envolvendo ações, envolvendo imóveis, envolvendo uma diversidade de ativos. E o Bitcoin é só mais um deles, né? Então, o problema não está no caráter descentralizado da tecnologia, muito pelo contrário, né? Existe toda uma misconception, né? O pessoal está confundindo um pouquinho questões basilares. Então, é muito comum eu ouvir pessoas falando assim, poxa, mas o Bitcoin não tem lastro. Então, eu devolvo com a seguinte pergunta, ok, o real também não tem lastro. O dólar também não tem lastro. O lastro das moedas soberanas governamentais é a fidúcia, é a confiança. Confiança por confiança, eu prefiro muito mais confiar num protocolo matemático, né, do que confiar em pessoas humanas falíveis que podem imprimir mais dinheiro, inflacionando ou deflacionando uma economia ao seu bel prazer. Então, existem alguns tabus que são facilmente quebráveis com informação de qualidade, com conteúdo educacional. Então, esse é o grande desafio, na verdade, a gente desmistificar os preconceitos, né? Então, é muito comum o pessoal falar assim, mas não é rastreável. Muito pelo contrário.
né? As transações ficam ali na blockchain para quem quiser buscar o hash daquela operação e identificar o que aconteceu, o que foi transferido. Uma coisa é rastreabilidade, outra completamente diferente é a questão de ser ou não pseudo-anônimo. Mas nós temos diversas metodologias hoje para conseguir alcançar aí uma determinada operação, identificar o que aconteceu, até colocar, de certa forma, os criptoativos numa lista, se foi fraudado, né, for objeto de ataque hacker, você coloca ali aquele criptoativo, aquele rol de operações numa lista, então, de que as grandes exchanges, as grandes corretoras não vão aceitar transação com aquilo. Então, hoje já existe um ecossistema extremamente fortalecido e extremamente autorregulado. Então, nós temos aqui profissionais no Brasil também, não só no exterior, no Brasil nós temos uma rede de profissionais extremamente capacitados, tanto sob a perspectiva jurídica, quanto a perspectiva tecnológica, e quanto a perspectiva de compliance e autorregulação. Então, hoje, qualquer tipo de discurso que fique bradando ausência de conformidade, ausência de aderência a normas de compliance de anti-lavagem de dinheiro, só mostra, na verdade, uma análise superficial, não só da tecnologia, mas também do ecossistema como um todo e de todos os atores envolvidos. Eu me coloco aqui também como advogado, como pesquisador, temos outros aqui acompanhando a gente, me refiro especificamente até, novamente, ao amigo Courtney, que estava lá atrás na audiência pública quando discutiu o projeto de lei. Então, há um esforço muito grande de muitas pessoas extremamente qualificadas em desmistificar e educar. E eu acho que hoje esse evento mostra que uma instituição tradicionalíssima como a FIA-USP também tem essa preocupação, né, de trazer uma informação imparcial sobre o funcionamento da tecnologia e sobre o modo como isso deve ser ou não submetido à tributação. Legal. Eu era uma das que falava, mas isso não tem lastro. Acabou com o argumento. Daniel, você trouxe uma apresentação para a gente, né? Você isso, quer trouxe sim. Fica à vontade. Bom, pessoal, como eu coloquei, então, desenvolvi meu mestrado nessa temática. Hoje eu estou fazendo um doutorado na Pontifícia Universidade Católica, continuando minhas pesquisas agora de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, eu tinha antes estudado a incidência, né? A fenomenologia tributária, né? Como que tributam-se os criptoativos, e agora eu dei uma pequena expandida. A minha ideia é entender como tecnologias de registro distribuído que aliem inteligência artificial com blockchain poderiam auxiliar o Poder Judiciário a manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, né, respeitando aí os ditames dos artigos 926 e 927 do CPC. Mas para hoje, eu gostaria então de trazer para vocês alguns pontos fundamentais que eu desenvolvi na minha pesquisa. Uma questão aqui, acho que o ponto de partida é premissa, né? Eu bato muito forte no meu livro sobre isso, até para evitar citações descontextualizadas, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo, o que eu mais queria evitar, eu faço uma afirmação muito contundente, né? Eu coloco ali, Bitcoin não é ativo financeiro. Então, hoje, a gente tem uma equiparação feita pela Receita Federal a nível infralegal, com a qual eu não concordo, colocando ali que Bitcoin e outras criptomoedas são ativos financeiros. E eu contradito isso, sustentando que não há que se falar num ativo financeiro quando eu estou diante de um criptoativo sem emissor identificado, porque nesse caso está ausente o atributo da oponibilidade a terceiros, né? Então eu tenho um ativo financeiro quando eu falo de um valor mobiliário, dependendo aí se eu estou olhando para a CVM, para o Banco Central ou para os pronunciamentos contábeis do nosso CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, eu vou ter uma pequena distinção conceitual entre o que se entende por ativo financeiro, mas o ponto comum, a linha mestra do conceito de ativo financeiro é uma só, é a questão do atributo da oponibilidade a terceiros. O que, no caso dos criptoativos sem emissor identificado, eu não tenho. Então, eu tive uma preocupação grande de fazer esse corte metodológico, porque se eu enquadro algo ou não com ativo financeiro, eu impacto a regulação, eu impacto o órgão responsável por fiscalizar a operação, eu impacto as regras tributárias que serão ou que seriam aplicáveis. Então, nesse sentido, a minha abordagem, por isso que eu falo em tributação conforme a taxonomia camaleônica, porque o camaleão, né, ele muda de cor conforme o ambiente em que ele está inserido. E na minha leitura, a melhor forma da gente enxergar os criptoativos é justamente essa. Eu preciso regular, eu preciso tributar de acordo com a função que ele desempenha. E isso não é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. O ouro é um exemplo muito bom na parte tributária. Se ele é utilizado como um adorno numa joia, ele vai estar submetido ao ICMS.
o imposto sobre circulação de mercadorias. Se, por outro lado, ele for utilizado como ativo financeiro, ele estará submetido, então, à incidência do IOF, nosso imposto sobre operações financeiras. E é por isso, então, que a gente trouxe essa taxonomia. É algo que está em constante evolução. Nós temos diversos organismos internacionais com as suas próprias categorizações. Como eu comentei, estamos envolvidos aí em um outro projeto que a gente vai esmiuçar essa taxonomia, unindo mais a tecnologia com o direito, né? Mas para fins tributários, para fins fiscais, essa divisão ela já é suficiente para que ao menos a gente consiga ter um pontapé inicial de clareza envolvendo regulação e tributação de criptoativos. Então, trocando, Daniel, deixa eu só, assim, traduzindo para a publicitária que foi para os bancos, tá? Então, trocando em miúdos, tributar como eu uso, né, o criptoativo, aí tributa do jeito certo. Se eu estou usando como meio de pagamento, tributar de um jeito, se eu estou usando como investimento, tributar de outro. Exatamente. Essa, na minha concepção, é a melhor forma de conduzir um ecossistema saudável no Brasil de criptoativos, até para fins de atração de investimentos. Tá? É algo que o Canadá já faz, por exemplo. Legal. É um exemplo brasileiro de um ativo que já tem esse tipo de regulação camaleônica, por assim dizer. A gente vai ver que a CVM está muito consciente dessa natureza mutante dos criptoativos, tá? O Bacen também. A Receita Federal, por outro lado, ela veio de forma estanque, ela falou, isto aqui é ativo financeiro. E a gente vai ver mais para frente qual é a consequência disso. Então, em termos de conceitual, eu acho sempre importante a gente distinguir e falar categoricamente, olha, moeda digital não é a mesma coisa que moeda eletrônica, que não é a mesma coisa que moeda virtual e que não é a mesma coisa que criptomoeda, que por sua vez também não é a mesma coisa que um criptoativo, né? Então, eu gosto daquele bordão, a lei não contém palavras inúteis, então se futuramente um dos nossos projetos de lei realmente for votado, for aprovado, é importante que a gente tenha um cuidado aí conceitual. Então, moeda digital ele é um gênero que congrega aí qualquer manifestação de riqueza que vise a transmissão de valores em meio digital, tá? Em meio intangível. Aí a gente tem a primeira subcategoria, moeda eletrônica versus moeda virtual. A moeda eletrônica, até por expressa disposição da lei, tá? Da lei de meios de pagamento, e do Banco Central, tá? Nos comunicados que ele já soltou sobre criptoativos, ele é muito claro, e a legislação também. Moeda eletrônica é uma representação virtual, tá? Deixa eu trocar até o termo para a gente evitar confusões terminológicas. A moeda eletrônica, ela é uma expressão intangível do real, tá? Então, pagamento via cartão de crédito é moeda eletrônica. Qual é a característica principal da moeda eletrônica? Ela é referenciada em moeda fiduciária. Então, a unidade de medida da moeda eletrônica vai ser sempre o real, vai ser o dólar, vai ser o euro. Moeda virtual, por outro lado, é uma coisa completamente diferente. A moeda virtual, eu tenho várias subcategorias, eu posso ter uma moeda virtual que a gente chama intracomunidade, ela pode ter um fluxo de conversibilidade unidirecional, então eu pus reais e eu não consigo reverter de voltas para reais, tá? Ou ela pode ter um fluxo de conversibilidade bidirecional, em que eu consigo ir e voltar. E a gente já tem moedas virtuais há muito tempo, tá? No mundo, por assim dizer. Moedas de jogos eletrônicos, como World of Warcraft, são moedas virtuais. Pontos de programa de fidelidade de companhias aéreas, de marketplaces, são também moedas virtuais. São moedas virtuais usadas dentro de uma comunidade específica, tá? E, consequentemente, com emissor identificado, né? E são também fungíveis. Nesse sentido, eu consigo, então, criar uma última subcategoria. As moedas virtuais centralizadas, cujos exemplos eu acabei de dar. E aí a novidade, as moedas virtuais descentralizadas, que são aquelas que elas não dependem de uma autoridade central para, número 1, emissão daqueles criptoativos, daquelas moedas, das unidades de medida, não dependem dessa entidade central também para validação das operações. Então, o que é um sistema descentralizado? É aquele em que cada membro é, ao mesmo tempo, cliente e servidor. Diferente de um sistema tradicional em que eu tenho vários clientes ao redor de um servidor central, né? Então, eu tenho uma moeda virtual descentralizada quando os usuários dessa rede eles podem ocupar a posição ao mesmo tempo de client e de server. E aí, essas moedas descentralizadas é que trazem a ideia de criptomoedas. O que é a criptomoeda? É a moeda virtual descentralizada, tá? Dotada de atributos
de criptografia para validação e segurança daquelas operações. Então, o que eu preciso quando eu falo de uma criptomoeda? Né? Via de regra, descentralização. É possível que eu tenha ou não um emissor identificado. Então, eu gosto de separar um pouquinho esses critérios para que eles não se infirmem mutuamente. O que eu quero dizer com isso? Ter ou não um emissor identificado. Exemplos, criptomoeda sem emissor identificado, Bitcoin. A gente sabe que o código-fonte dele foi desenvolvido pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, não temos registros da real identidade, né? Se é um indivíduo só, se é um grupo de pessoas. Então, é sem emissor identificado. Né? A Shiba também é um outro exemplo de criptoativo sem emissor identificado. E, por outro lado, eu tenho criptoativos com emissor identificado. Temos a Ethereum, ou Ethereum, depende aí de como você quer pronunciar. Temos Cardano, temos diversos outros protocolos que têm um emissor identificado, no sentido de que ele desenvolveu o protocolo, desenvolveu o código, a gente sabe quem colocou ele no ar, por assim dizer. Mas ela continua sendo uma rede descentralizada, por quê? Porque eu dependo de algoritmos de consenso, e aí variam-se os algoritmos, para validação da operação. Então, eu tenho Proof of Work para o Bitcoin, então eu preciso de um computador com um hardware forte, que ele vai dar a prova de trabalho para validar aquela operação e evitar o fenômeno do gasto duplo. Ou eu tenho outros protocolos, como, por exemplo, Cardano, Proof of Stake. A Ethereum, na próxima, quando ela atingir a sua versão 2.0, também terá migrado para o Proof of Stake. Então, disso decorre uma coisa muito interessante. No fundo, quando a gente coloca qual é o valor do criptoativo, eu estou falando de quê? Eu estou falando de confiança. Né? De um lado, a confiança que eu colocaria num Estado, né, com uma moeda fiduciária, de outro, a confiança que eu coloco num protocolo. E o que está por trás dessa confiança? A escalabilidade. Escalabilidade é essa que culmina, então, num fenômeno muito, muito conhecido de todos nós, que é o consenso. Por que as pessoas aceitam o dólar? Por que o dólar tem valor, mesmo não tendo lastro, mesmo sendo emitido cada vez mais dólar? Por conta do consenso. Há um consenso de que a infraestrutura jurídico-econômica dos Estados Unidos ela é confiável. Isso é o consenso. Então, quem dá o valor para o dólar no final do dia é o consenso. E aqui, de novo, nós temos protocolos que estão substituindo o modo como a gente alcança esse consenso. Então, por que hoje a gente tem cada vez mais pessoas aderindo? O que é isso? É o consenso. São mais pessoas enxergando valor nessa tecnologia. Então, no fundo, essa divergência ontológica do real versus virtual, ela é uma falácia. Por quê? Porque existem inúmeros casos de bens que não existem, ou seja, eu não consigo ver, eu não consigo tocar, mas que eles ostentam valor. Então, por que lá atrás utilizava-se sal para trocar? Porque havia um consenso de que o sal tinha valor. E o mesmo a gente está vivenciando hoje com os criptoativos. Então, nesse sentido, e essa é mais até uma questão talvez filosófica, que tangencia questões econômicas, a gente precisa começar a enxergar a moeda como que ela, na minha leitura, como que ela realmente é. Que é um mecanismo tecnológico social de transferência de valor. É isso, no final do dia. E o que está por trás disso? O consenso. Né? Não é lastro, é consenso. Quando eu começo a discutir lastro, aí eu entro, então, nas subcategorias dos criptoativos, não das criptomoedas. E isso que é importante. Criptoativo, ele seria um gênero, então, responsável por congregar os tokens de pagamento, aí sim, criptomoedas, né? E elas são criptomoedas aqui, esse é um termo atécnico até, né? Porque eu só tenho moeda se eu preencher os requisitos econômicos, para tanto, ou jurídicos. Então, eu posso dizer que o Bitcoin ele é uma criptomoeda lá em El Salvador. Por quê? Porque lá foi outorgado esse véu, né, do conceito jurídico de moeda. Aqui no Brasil isso não aconteceu ainda. Então, a gente usa o termo criptomoeda, o termo moeda virtual, porque ele é comumente usado, mas ele tecnicamente não é o mais adequado. O mais adequado é eu falar em criptoativo, né? E aí, se esse criptoativo ele faz as vezes de um meio de pagamento, ele é um token de pagamento. Se ele é um criptoativo que vai te proporcionar acesso a um bem ou um serviço, ou vai te possibilitar ter descontos, você vai ter algum tipo de governança ali dentro, posso falar num token de utilidade. Né? E, por fim, se eu estou falando aí de um token que ele é de equity ou de debt, ele vai me gerar uma rentabilidade futura, aí sim eu estou falando de um token securitizado, security tokens. E é nesse ponto que eu gosto muito da abordagem da CVM,
Porque ela fala ali, eu não vou regular todos os ICOs, né, os Initial Coin Offerings, seria o IPO do mundo cripto, por assim dizer. Eu só vou entrar nisso, eu só vou regular isso, se eu tiver diante de um token que ele preencha os requisitos do famoso Howey Test, né? É aquele teste que a gente aplica para verificar se algo é ou não um security. Se ele responder os critérios positivamente, eu tenho então um token securitizado, a emissão desse token tem que se submeter à autorização da CVM ou à dispensa de autorização, ou então via crowdfunding, que é uma sistemática específica, mas é muito importante ter esse discernimento para a gente conseguir outorgar adequadamente o tratamento regulatório e tributário. Então, notem que interessante, eu tenho CVM falando, eu posso ou não ter um token securitizado. Na prática, ela está dizendo, eu posso ou não ter um token que é ativo financeiro. Eu tenho o Bacen se aliando à posição do FMI, do Fundo Monetário Internacional, tá? E do IFRIC, que é o Board Internacional de Pronunciamentos Contábeis, para falar que, via de regra, criptoativos não são ativos financeiros. O Banco Central, em mais de uma oportunidade, quando ele fez o balanço de importações e exportações lá em 2019, ele incluiu o Bitcoin no nosso balanço de importação e exportação, e esse ano ele fez o mesmo para incluir outras altcoins. Basicamente ele já chega falando, olha, Bitcoin é um ativo não financeiro e não monetário. Veja a relevância disso, né? Então eu tenho a CVM muito bem direcionada nesse ponto, né, de acordo com a função, o que ele proporciona. Eu tenho o Bacen falando de largada, não posso dizer que é um ativo financeiro, ele pode vir a ser, né, dependendo da função, mas de regra não é. E aí eu tenho então a Receita Federal falando, ativo financeiro. E eis aqui a minha grande crítica. Eu acho que a Receita Federal ela merece muitos aplausos, é realmente um órgão que hoje ele tem se aproximado muito do contribuinte. A gente tem programas aí de meios alternativos de resolução de conflitos, eles têm sido super exitosos, né? A Receita Federal está em diálogo constante nas principais plataformas e eventos que envolvem criptoativos. A Instrução Normativa 1888, ela está super bem redigida, ela serviu de benchmarking internacional para os Estados Unidos, inclusive, né? O Guia de Perguntas e Respostas, ele endereça alguns pontos muito bons. A minha única crítica é realmente conceitual. Eu acho que a gente pecou quando tentou, e é um vício nosso, né? O nosso direito, ele tem uma tradição romana, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, então temos um ramo do civil law, né? Um direito conceitual, um direito legislativo, a gente quer saber a caixinha, né? O que é isso? Talvez a gente devesse se preocupar menos em dizer o que ele é e mais olhar para o que ele faz, né? A depender do modo como ele é usado. Então esse talvez seja o próximo passo. E se a gente for olhar as iniciativas no Congresso Nacional, pelo menos as mais recentes, com exceção da primeira delas de 2013, as mais recentes, elas endereçam a temática de uma forma já mais saudável. Então, elas colocam ali certas categorias de token. Certamente, eu vou ter que outorgar o tratamento tributário depois que um desses projetos for publicado e aprovado, um tratamento diferenciado de acordo com cada token. Eu não vou poder dar um top-down falando tudo ativo financeiro. Então, é importante ter esse discernimento, mas isso, claro, é algo para uma crítica para a gente ter uma evolução, né, de mindset. Uma discussão, né? Melhor. Mas o cenário, então, atual hoje que eu tenho o Bacen deixando claro que ele, via de regra, é um ativo não monetário e não financeiro. Eu tenho a CVM falando, pode ou não estar submetido à minha supervisão, se for ou não um security token. Tá? Então, consequentemente, a gente tem casos aí, como o da Niobium Coin, que foi reconhecido que não era um token securitizado. Tenho casos como o da Iconic, que por entendido que era um security token. Então, isso é bastante importante da gente ter o cuidado na hora de implementar qualquer projeto de tokenização, né, para evitar problemas com o regulador, para evitar stop order. Então, vejam que são duas abordagens mutantes. E o nosso terceiro regulador, a Receita Federal, ela veio por bem, então, dizer o seguinte: criptomoedas são ativos financeiros. A gente nota ao longo do tempo uma evolução, e isso que é bacana, né? Uma evolução de entendimento. Então, se a gente pega no começo, quando surgiram os primeiros esclarecimentos no Guia de Perguntas e Respostas da pessoa física, né, utilizava-se o termo moeda virtual. E a gente viu anteriormente que o tema moeda virtual ele talvez não seja o mais adequado, né, porque ele já congrega uma gama muito ampla de outros tipos de ativos, né, moedas de videogame, moedas de pontos de fidelidade. Já nos pronunciamentos mais recentes, o fisco já evoluiu,
Então, isso realmente é digno de aplausos. E aqui eu até cumprimento o Gelson, que foi a pessoa aí que acompanhou um dos meus eventos, me colocou ali no Hard Fork Café junto com o Courtney, e a gente acabou estendendo aí o relacionamento para vários outros projetos com pessoas muito capacitadas. Então, Gelson, te agradeço. O Gelson é da Receita Federal e ele está sempre preocupado, né, com essa temática dos criptoativos. E aqui, então, a gente tem o nosso primeiro ponto de evolução. Deixou-se de utilizar o termo moeda virtual, passamos a utilizar o termo criptomoeda. Isso é bastante importante, na medida em que eu deixo claro, então, que se eu estiver falando de um ponto de programa de fidelidade, eu não preciso me submeter, por exemplo, aos ditamentos da Instrução Normativa 1888, né? E, originalmente, eu não tinha um código específico, né, para fazer a minha declaração de ajuste anual. Eu tinha que colocar ali na declaração, na categoria outros bens e direitos, genericamente considerados. Hoje, eu tenho os códigos 81, 82 e 89, né? E é interessante notar que os códigos foram cunhados pensando nas funções desempenhadas pelo token. Então, veja, já começou um movimento também dentro da Receita Federal de reconhecer que os criptoativos não são iguais. Só falta a gente conseguir a segunda pernada, que é realmente dizer, olha, nem tudo vai ser ativo financeiro. O que nós temos hoje, então? Essa orientação é um ativo financeiro, e aí, então, eu vou me submeter à tributação como tal, apurando na pessoa física ganho de capital. Esse é um primeiro ponto. Então, a gente tem uma orientação hoje mais clara para pessoas físicas. Para a pessoa jurídica, ainda não há diretriz tributária. Então, hoje, eu endereço esse tema no capítulo 4 do meu livro. Um empreendedor que tem ali uma empresa e ele queira investir, ele vai ter algumas dificuldades relacionadas, por exemplo, à contabilização desses criptoativos. Se o operar criptoativos fizer parte da sua atividade principal, ele vai ter a dúvida ali, eu vou considerar isso como um ativo financeiro, então outorgando avaliação a valor justo, ou eu vou considerar isso como estoque? Se eu estiver falando de uma atividade não operacional, então eu tenho cripto ali como investimento, eu vou colocar ele no meu ativo circulante como investimento ou como ativo intangível, né? São temas bastante espinhosos e que, quando a gente olha para o cenário do lucro presumido, é ainda mais complexo. Por quê? Porque eu estou falando de um ativo intangível. Eu vou abstrair aqui o fato dele ser ou não ativo financeiro, porque aqui a modalidade contratual subjacente seria a mesma. Seria o quê? Um contrato de cessão de direito. Então, se eu estou falando de uma cessão de direito, o percentual de presunção de lucro que eu vou aplicar no regime do lucro presumido é de 32%, por expressa previsão legal para cessões de direito, ou por eu estar falando de um estoque de bens fungíveis, eu posso aplicar o percentual de 8% de presunção de lucro. Então, veja que as problemáticas envolvendo investimentos em criptoativos por pessoas jurídicas, elas são ainda mais complexas, né? A gente, claro, consegue construir um racional bastante embasado para os dois cenários. E aí é que reside a dificuldade, porque no final do dia o empreendedor ele precisa tomar decisão, né, para fazer o seu negócio andar, e nenhuma tomada de decisão ela vai estar isenta 100% de riscos. Então, claro que o contribuinte ele pode aí optar por seguir ipsis literis a orientação outorgada para pessoas físicas, né? Então, se para pessoa física é ativo financeiro, eu vou entender que para pessoa jurídica também, eu vou me fiar no artigo 100 do CTN, que fala o seguinte: qualquer orientação infralegal da Receita é uma norma complementar. Sendo uma norma complementar, se houver uma mudança de posição, eu não posso ser submetido à cobrança de multa, tá? Porque eu segui a orientação do fisco. Então, existem caminhos a serem trilhados para gerar um pouco mais de segurança jurídica para o contribuinte na modalidade pessoa jurídica. Na modalidade pessoa física, o que eu, que comecei nesse mercado, preciso me preocupar? Em primeiro lugar, declarar não é tributário. Então, muitas pessoas acham que qualquer tipo de ganho já é tributável. Muito pelo contrário, né? Eu tenho uma isenção, né, para ganho de capital referente a bens de pequeno valor. Então, se no mês eu fiz uma alienação de um bem de pequeno valor, isolada ou conjuntamente, eu vou usufruir dessa isenção. Tá, Daniel, mas que isenção é essa? O que é um bem de pequeno valor? Aos olhos da nossa legislação, como eu não tenho uma categoria específica que contemple isenção de criptoativos, eu caio na regra residual. Regra residual é essa que nos diz que bens de pequeno valor são aqueles cujo valor tomado isolada ou conjuntamente perfaz o montante de R$ 35 mil mensais. Então, se eu alienei
isolado ou conjuntamente ao longo daquele mês, até o teto de R$35 mil, essas operações todas elas são isentas de imposto de renda, isentas de tributação, o que não significa que eu não devo declarar. A declaração ela é importantíssima por 2 motivos. O primeiro deles, eu evito a configuração do crime de sonegação fiscal. E a segunda, eu dou lastro e eu dou origem para o meu patrimônio. A gente tem N histórias que já circularam na mídia de pessoas que compraram ali uma quirelinha, um negócio pequeno, e a criptoativo estourou, né? A própria Axie Infinity foi um exemplo desses, né? De uma moeda aí que ela realmente teve uma valorização muito forte por conta da escalabilidade do jogo. Então, é importante a gente ter em mente a necessidade de declaração, porque eu dou origem do meu patrimônio. Eu não incorro em crime de sonegação fiscal, o que não significa que eu vá tributar. Por quê? Porque eu tenho justamente a possibilidade de usufruir dessa isenção. Daniel, mas o que acontece se eu ultrapasso o teto? Bom, se você ultrapassa o teto, o ganho de capital incorrido, o que é o ganho? É a diferença entre o valor da data da alienação e o teu custo de aquisição, né? Esse ganho vai ser submetido a alíquotas progressivas, né, que vão até mais ou menos 22%. E aí é que entra quando eu falo o termo alienação. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. A troca entre criptos, ela é um evento tributável? E aí é que reside a grande questão. Ela é, né, pela literalidade da legislação, né? Então, estamos pensando aqui em vamos ser full compliance, não vou discutir, não vou ficar resignado com nada. A legislação diz que a alienação é o produto da venda e da permuta, da troca, do swap, né? Então, se eu estou ali utilizando um protocolo DeFi, uma Uniswap da vida para fazer o swap, a troca entre criptoativos, aos olhos da legislação, aos olhos da Receita Federal, isto é um evento tributável. Então eu imagina o seguinte, eu comprei Bitcoin a 100, 2 anos depois eu troquei por Ethereum, quando ele estava $2 mil. A diferença eu vou ter que apurar ganho de capital e tributar se superar o limite da isenção de 35 mil. E o valor de mercado do Bitcoin que foi utilizado para adquirir a Ethereum vai virar o custo de aquisição daquela Ethereum e lá na frente eu continuo sucessivamente a questão das minhas permutas. E aí muitas pessoas elas ficam resignadas, elas falam, puxa Daniel, mas eu não fiz o cash out, eu não saquei isso para reais, então não faz sentido tributar. Isso é constitucional? De fato, existem argumentos muito fortes para dizer que isso é inconstitucional, que a troca, quando eu tenho, por exemplo, um Bitcoin a 2 mil e eu adquiri a mesma quantidade de Ethereum em 2 mil, eu não tenho um acréscimo patrimonial. O meu patrimônio continua na mesma posição. Então, eu não estou tendo uma tributação da renda, nem do acréscimo, estou tendo tributação de patrimônio. Tributação de patrimônio ela é inconstitucional, não é para isso que se presta o imposto de renda. Mas vejam que isso não é uma sede arrecadatória do fisco, muito pelo contrário, a legislação está desse jeito. Então, caberia ao contribuinte que não concorda com isso se insurgir administrativa ou judicialmente. Agora vem o contraponto. Se eu consigo a não tributação, qual é a minha vantagem de não tributar a permuta? A sua vantagem é a seguinte, você vai tributar lá na ponta final. Lá na frente. Shout. Mas veja, isso tem um downside, uma desvantagem muito séria. Que é o seguinte, imagina se ficou 5 anos rodando um criptoativo, você vai tributar só no cash out, certamente você não vai conseguir usufruir da isenção, né? Certamente aquele valor vai ser muito alto e o seu ganho de capital vai ser considerável. Ao passo que, se eu tributo cada permuta, se eu me organizo para permutar sempre dentro do limite isencional, eu consigo diferir a tributação plenamente legal, tá? É o que o ordenamento nos dá, né? Eu consigo diferir a tributação e atualizar a cada permuta o custo de aquisição do ativo subsequente. Então, no final das contas, tributar ou não a permuta deixa de ser uma questão constitucional, ilegal, legal, etc., e passa a ser uma questão de planejamento. Não no sentido de planejamento tributário, com offshore, nada disso. Planejamento financeiro do indivíduo. Ele vai se planejar para sempre fazer permutas que não ultrapassem o valor da sua isenção. E o mesmo se diga para investimentos em jogos de blockchain, né, Axie Infinity, etc. O mesmo se diga, por exemplo, para DeFi. Então, a questão da permuta ela é um tema sensível. Né, é curioso notar que no passado eu fiz essa peneirada, vamos dizer assim, localizei orientações da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, falando, olha, não há o que se falar em tributação pelo imposto de renda da permuta. Então, eu tenho jurisprudência judicial falando que não há tributação
na substituição de ações, não há tributação na permuta de imóveis, porque não há acréscimo patrimonial. Mas tudo isso ia consumir e gastar o contribuinte que ia precisar, né, litigar. Então vale muito mais a pena a gente enxergar a coisa matematicamente. Então, o que é tributar ou não a permuta? É uma questão de diferimento de carga tributária, é uma questão de planejamento para você usufruir ou não essa isenção para bens de pequeno valor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa Claro. questão de bens de pequeno valor, o que mais poderia se incluir nisso, né, nessa categoria? Não sei se é bem isso que, né, a nomenclatura. E se aí somaria, por exemplo, se eu tiver alguma outra coisa que incluiria nisso, seria somado com essa minha alienação em Bitcoin, por exemplo? Perfeita a sua pergunta. Cíntia, eu até iria te perguntar se por acaso você já leu meu livro, porque eu trouxe essa mesma dúvida, né? E o que acontece? O legislador, ele deixa claro que você tem que analisar bens da mesma natureza. Então, o que é? Essa isenção ela vai se aplicar, por exemplo, para um veículo automotor. Então, se eu vendi um carro, tá? E ele estava na minha declaração de ajuste anual por R$50 mil, ele não é um bem de pequeno valor. Eu vou precisar de alguém de capital. Então, essa é uma cláusula residual, né, para quaisquer outros bens que não aqueles do mercado financeiro tradicional, que tem uma regra específica de R$20 mil por mês para para ações de pequeno valor. Então, essa isenção ela é para bens de mesma natureza. Aí é interessante fazer a seguinte pergunta, né? O que é um bem de mesma natureza quando eu falo de criptoativo? Eu posso considerar qual criptoativo como um todo. Então, se eu vendi Bitcoin, se eu vendi NFT, se eu vendi o meu Axie, o meu bichinho do jogo, tudo isso tem que ser computado para isenção, e aí eu tenho que ficar abaixo de 35 mil no global, ou eu vou analisar protocolo por protocolo, eu vou analisar NFT separado de Bitcoin. A medida, claro, mais segura é você entender criptoativo como um todo, né? Essa é a medida ultra conservadora. Então, assim, você quer ter certeza de que a isenção é aplicável? Enxergue todas as operações com cripto de forma global. Vai abranger NFT artístico, vai abranger blockchain games, vai abranger Bitcoin, vai abranger Ethereum, vai abranger tudo. Não é a minha leitura técnica do assunto. Até porque eu faço um comparativo. A isenção, quando eu penso no mercado financeiro tradicional, ela é de ações da mesma companhia. Então eu faço um paralelo aqui. Ora, se a isenção no mercado tradicional é para ações da mesma companhia, me parece que a isenção no mundo dos criptoativos deveria ser para o mesmo tipo de criptomoeda, ou seja, aquela que está inserida no mesmo protocolo de funcionamento. Por quê? Porque aí ela possui a mesma unidade de medida. Então eu faço um cara crachá, né? Se para o mercado tradicional o que importa é o tipo da companhia, no mundo cripto não tenho companhias, eu tenho protocolos. Então era isso que deveria nortear a isenção. Mas claro, não há hoje uma diretriz nesse sentido. A norma ela é ampla, então ela levaria à conclusão segura de que o ideal é considerar tudo que é cripto no mesmo balaio, mas na minha leitura eu deveria ter um limite específico de 35 mil para NFT, um limite específico de Ethereum, porque ela tem um protocolo próprio, um limite específico para Bitcoin, porque ele também tem um protocolo próprio, e claro, aí eu vou ter questões ainda mais controvertidas falando, Daniel, mas e se eu estou falando de um second layer? Se eu estou falando de um criptoativo que foi criado em cima da rede Ethereum, por exemplo, a Shiba. Ela não tem um protocolo próprio, mas ela tem uma unidade de medida própria. Elas são bens de mesma natureza? Depende da perspectiva. Se você estiver falando da perspectiva do participante, ou seja, aquele que está dentro daquele criptoativo, são criptoativos de natureza distinta, porque quem tem Shiba não tem Ethereum. Agora, se eu estou falando da perspectiva do observador e ele está de cima, vamos dizer assim, ele está olhando a camada, ele está olhando o protocolo, eu poderia até criar um racional dizendo que eles são, sim, bens de mesma natureza. Então, é bastante complexo o sistema, não há resolução do nosso regulador, a gente espera que com a evolução do mercado, os projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos e os projetos de lei, a gente tenha um endereçamento mais claro sobre isso, né, sob pena da gente ter que depois gerar mais contencioso, que não é nada saudável, né, mas a resposta objetiva para aqueles que querem ser mais conservadores é enxerguem cripto como um todo, né? E isso se conecta até com a questão da instrução normativa 1888, Cíntia, porque, como eu estava comentando, declarar não é tributar, nós já vimos como é o tributo, né? Apuração de ganho de capital tradicional. Declaração, eu vou inserir na minha declaração de ajuste anual
se superar R$ 5.000 o valor investido, né? Abaixo disso não há necessidade de incluir na declaração de ajuste anual, e eu vou incluir ali nos códigos 81, 82 ou 89, dependendo da criptomoeda, e nesse sentido, o guia de perguntas e respostas mais atual da Receita Federal, ele dá até exemplos práticos de quais tokens entram em cada código. Agora, a questão, essa é uma obrigação acessória, anual, a nossa declaração de ajuste anual. Outra coisa completamente diferente é a Instrução Normativa 1888. Ela traz novos deveres instrumentais, né, novas obrigações de declaração, que não se confundem com a tributação, que não se confundem com a declaração de ajuste anual. E, basicamente, ela diz o seguinte, olha, se você opera por uma exchange nacional, não se preocupe. Quem vai cuidar dessas declarações é a tua exchange. Por outro lado, se você opera P2P, né, peer-to-peer, então você tem a sua wallet, tá? Eu conheço a Cíntia, eu falo, Cíntia, estou querendo vender aqui meu Ethereum, você quer? Aí você fala, Daniel, eu quero, me manda. Aí a gente faz a transação. Isso é uma operação P2P. Né? Então, quem opera P2P e quem opera por uma exchange internacional, aí o próprio contribuinte deve fazer a declaração, sob pena de aplicação de multa. Tá? E essa declaração, ela não tem fins de tributação. De novo, é mera declaração. Você vai colocar ali, e aí o gatilho é diferente. Então, vale lembrar, para fins tributários, o valor isolado ou conjuntamente das operações no mês supera 35 mil, aí eu tributo. Abaixo disso é isento. Agora, para fins da Instrução Normativa 1888, o gatilho é R$30 mil, não 35 mil. Então, se eu operei mais de R$30 mil, eu preciso informar as operações. Seja ela uma operação de venda, né, com cash out em moeda fiduciária, seja ela uma operação de permuta, seja a aquisição de um NFT, a venda de um NFT, e assim sucessivamente. Então, essa é uma declaração que ela tem de ser feita pelo próprio contribuinte pessoa física ou jurídica, caso ele opere por uma exchange estrangeira ou opere P2P. Se ele opera por uma exchange nacional, quem se encarrega de fazer a transmissão dessas informações é a própria exchange nacional. Então, isso é extremamente importante para a gente evitar problemas, e esse é um ponto que merece também uma evolução. Então, a IN hoje ela já é super funcional, mas ela traz um conceito de criptoativo, que a gente debate muito sobre isso, é uma dúvida que sempre chega. Se eu compro um NFT, que ele referencia uma obra de arte, né? Isso é um disclaimer importante, o NFT não se confunde com a própria obra, por assim dizer. Quem adquire um NFT, via de regra, não vira detentor de obra nenhuma, não vira detentor de royalties nem nada, salvo a estipulação em contrário. Tá? Então, assim como na iniciativa privada eu posso fazer tudo que não é vedado pela lei, eu tenho plenas condições de colocar isso num sistema computacional programado, naquela sistemática if-then, né? Então, pura computação, para dizer o que eu vou transferir. Mas, via de regra, o NFT não transmite a propriedade, o direito moral, o direito patrimonial nenhum relacionado àquela propriedade intelectual. E aí surge o grande debate. Poxa, o NFT ele não possui uma unidade de medida própria, como o Bitcoin. O Bitcoin ele tem um valor dele, a medida dele, Ethereum também, Cardano também. Mas o NFT ele vai ser referenciado. O fato dele ser referenciado e não possuir unidade de medida própria faz com que eu esteja dispensado de transmitir a IN 1888 para NFTs? Em tese, numa leitura bem literal, sim. Claro que numa leitura contextualizada, sistemática, que vai analisar a tecnologia em si, eu tenho que concluir que a resposta é negativa. Vou falar, poxa, o NFT, ele não deixa de ser um criptoativo. Ele pode ou não ter uma unidade de medida, isso é plenamente discutível. Mas claro que é muito mais adequado eu entender que os meus NFTs, sendo criptoativos, estando sendo transacionados em tecnologias de registro distribuído, eles devem ser objeto de report na IN 1888. Então, isso vale para NFTs que eu compre aí, que tenham um desenho, uma referência, uma obra de arte, até avatares únicos de jogos como o próprio Axie Infinity. Então, isso tudo, né, deve ser reportado na IN 1888 e deve ser objeto de declaração e tributação. E é importante, Cíntia, você colocou, me dá um exemplo de outros bens. Às vezes o pessoal fica um pouco incomodado e fala, nossa, mas que absurdo que eu vou tributar um criptoativo sendo que eu não fiz o cash out. Como assim? No final do dia, se uma pessoa, e isso aconteceu muito no boom, eu vou dar um exemplo do Pokémon GO, tá? E o pessoal começava a capturar os Pokémons,
né? E depois vendia a conta. Vamos abstrair o fato de que isso viola a própria licença de uso do jogo. Vamos abstrair isso. Vamos abstraindo isso. Se por hipótese aquela pessoa vendeu por 47 mil reais, o login dela com a senha, e aí o adquirente, o Daniel adquiriu, a Cíntia capturou todos os pokémons, vendeu a conta dela para mim. Se você me vendeu por esse valor, isso é submetido ao ganho de capital. Por quê? Porque o conceito de provento de qualquer natureza, ele abrange tudo que não é produto do capital ou do trabalho. Então eu tenho, historicamente, sempre tive apuração de ganho de capital para bens e direitos lato sensu. Então isso se aplica para a venda de uma conta do Pokémon GO, isso se aplica se eu criei um avatar num jogo de RPG, ele ficou super evoluído e eu vendi, e ultrapassei o teto isencional. Tudo isso é manifestação de riqueza. A diferença é que hoje a gente tem um hype tão forte nos criptoativos que essa isenção dos bens de pequeno valor, a necessidade de eu incluir na minha declaração de ajuste anual, ela explodiu. Mas, em tese, até pontos de programa de fidelidade, dependendo do modo como você opera, estariam sujeitos também à apuração de ganho de capital e ao controle do limite de isenção. Então, isso não é uma novidade, tá? Não é uma lei específica para cripto, é algo que sempre existiu e que hoje só ganhou espaço da mídia por conta do boom dos criptoativos, né? Então, a gente alia isso à escalabilidade que esse fenômeno adquiriu e que culmina em todas essas controvérsias que eu mencionei anteriormente para as pessoas jurídicas eminentemente contábeis, ele não saber se ele vai qualificar como estoque, como ativo financeiro, se o circulante vai ser investimento, se vai ser ativo intangível, etc. E essa realmente é a ponta do iceberg, porque quando eu olho, por exemplo, para um hard fork, o que é um hard fork? Eu tive um dissenso na minha rede, né, e a partir de uma determinada data, então Daniel foi dormir, houve um dissenso no protocolo Bitcoin, no dia seguinte passou a existir o BTC, Bitcoin, e o Bitcoin Gold. Eu amanheci com, por exemplo, 0,5 Bitcoin, BTC, e 0,5 BTG, Bitcoin Gold. Esse BTG, eu tenho que tributar na data do recebimento? Eu vou registrar ele, um custo de aquisição zero? Eu vou entender que isso é produto do meu capital investido porque eu tinha uma posição em cripto? Nada disso está esclarecido. Aí eu preciso enveredar por questões relativas a como que eu tributo a aquisição originária de propriedade. E aí eu começo a recorrer ao quê? Fenômenos tradicionais, como uso capião e assim sucessivamente. Então, o mesmo se aplica para protocolos DeFi. Quando você empresta, entre aspas, tá? Você empresta um token para uma piscina de liquidez. E você recebe, entre aspas, rendimentos. Isso são realmente juros? Ou quando o fato de eu receber um token do protocolo que representa os Ethereums que eu coloquei? Então, imagine o seguinte, eu coloquei Ethereum e recebi o Rapid Ethereum, WETH. Isso é uma permuta? E aí eu tenho que apurar ganho de capital? Ou isso é só um comprovante de um empréstimo? Então, eu não saiu da minha esfera de propriedade aquele criptoativo. Veja assim, as controvérsias envolvendo tributação federal, elas são imensas quando a gente começa a analisar fenômenos extremamente técnicos. Então, hard fork, DeFi. Hoje, por exemplo, o Axie Infinity, que parece algo inofensivo, eu preciso de tokens do jogo para poder evoluir os monstrinhos que você tem ali. Quando você está fazendo isso, na verdade, é uma permuta. Então, tecnicamente falando, também sujeita à apuração de ganho de capital. Então, no final do dia, no final do dia, a grande complexidade é a gente entender que a regra sempre esteve aí, ela ganhou os holofotes por conta do boom dos criptoativos, e que a gente precisa de diretrizes e esclarecimentos que nos digam como proceder. Porque hoje, veja, esse exemplo do DeFi é perfeito. O contribuinte ele não sabe se ele tributa isso como um empréstimo ou se ele tributa isso como uma permuta. E os protocolos variam. Eu tenho protocolos que eles têm o que a gente chama de perda impermanente. Então, dependendo da flutuação, você pode até perder um pouco dos ativos que você colocou naquela piscina de liquidez. No empréstimo, conceitualmente, aquele que recebeu o seu empréstimo ele tem a obrigação de te devolver o bem da mesma qualidade e quantidade. Então, veja que, atualmente, o DeFi, num protocolo que tem a perda impermanente, não, por natureza, ele não é um empréstimo. Porque no empréstimo eu não tenho risco de perda. Começa a enveredar por questões atípicas, né? E o direito civil, ele lida com isso. A gente tem a figura dos contratos atípicos. A questão é que isso demanda educação, né? Isso demanda diálogo e demanda comunicação para que todos estejam na mesma página e que concedam um tratamento
individualizado, porque cada protocolo é um protocolo. Recentemente eu tomei conhecimento do PERP Protocol, que ele se propõe a ser um protocolo de finanças descentralizadas sem perda impermanente. Quando eu bati o olho nisso, eu falei, caramba, será que esse é o primeiro protocolo DeFi em que eu tenho um empréstimo de verdade? Então a gente consegue construir outras questões, né, envolvendo esses tipos de criptoativos. Então acho que de imposto de renda era isso que eu tinha para trazer por hora. Seguimos. É muita informação, não estou conseguindo nem pensar. Bom, tranquilo. E aqui não tem nenhuma dúvida, gente. Se tiver dúvida, tá? Eu estou absorvendo o que dá também, né? Muita informação. Mas se tiver alguma dúvida, a gente pode trazer aqui que a gente vai falando com o Daniel. Eu acho que o mais importante é a gente tentar enxergar os tokens como que eles realmente são um instrumento. Eles são algo novo, mas no final do dia eu tenho que olhar para a função que ele desempenha para conseguir mimetizar qual que seria o fenômeno tradicional do nosso mundo tradicional, por assim dizer, a economia de tijolos e direito, né, o que é o OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela chama de Bricks and Mortar Economy. Eu preciso pegar o que existe nesse fenômeno tradicional e tentar mimetizar no mundo cripto. Então, esse exemplo do DeFi ele é bastante interessante. Então, eu consigo, dependendo da natureza do protocolo, dizer se aquilo é realmente um empréstimo ou não, e aí sim eu vou otorgar o tratamento tributário respectivo. Por quê? No final do dia, o direito tributário, o direito ele já é instrumental por natureza, né? Eu não gosto de abordagens, peço desculpa pelo barulho, pessoal, mas são problemas de home office. Tranquilo. Eu não gosto de abordagens que consideram o direito em si mesmado, ou seja, o direito existindo para ele mesmo. Não, o direito ele é um instrumento, né? Uma abordagem mais social do direito. Se o direito é um instrumento, o direito tributário é um instrumento do instrumento. Ele é um ramo de sobreposição. Então, o direito tributário ele não veio para criar nada. Eu preciso olhar para o fenômeno. Se eu não entendo o que é o fenômeno, eu tento identificar nas características dele algum instituto tradicional que ostente as mesmas características. Não se trata aqui de tributar por analogia. Se trata de conceituar uma nova tecnologia com base nas características dela e não com base numa ficção. E dessa forma eu tenho uma outorga de um tratamento tributário muito mais saudável. Entrando então aqui na parte de ICMS e IOF, no IOF é muito fácil dizer, né, que eu não tenho a incidência de IOF porque os criptoativos não são moeda estrangeira. Né? Eu tenho uma divergência porque quando eu analiso historicamente o posicionamento do Bacen, em alguns momentos, ele utiliza o seguinte termo, ele fala criptoativos referenciados em moeda estrangeira não podem ser utilizados para dar um bypass no sistema financeiro tradicional. Ora, qual é, por natureza, um criptoativo referenciado em moeda estrangeira? São as ditas stablecoins, né? USDT, USDC, BUSD. Por quê? Elas se colocam no mercado como criptoativos pareados numa relação de 1 para 1 com o dólar. Por isso o nome stablecoin, moeda estável. Claro que existe toda uma discussão falando, mas aquela empresa ela se diz emissora de um stablecoin, mas ela não possui nas suas reservas a quantidade de dólares que converse com os tokens emitidos. Isso é uma outra discussão, né? Mas fato é que o conceito de stablecoin gravita sobre essa natureza. Eu tenho até protocolos mais evoluídos que eles sequer atrelam a sua estabilidade ao dólar, eles utilizam outros mecanismos condicionais para tanto, mas comumente se entende stablecoin como um criptoativo que ele é estável à luz do dólar. E aí é curioso notar que o Bacen colocou exatamente essa menção. Ele fala, olha, criptoativos referenciados em moeda estrangeira não podem ser utilizados para dar um bypass no sistema financeiro tradicional. Ele fala isso. Ele fala ainda que ele não é responsável por regular nem supervisionar cripto, porque isso não é moeda. E ele coloca ali que, na ausência de lei, ele não pode apitar nada sobre criptomoedas, com exceção dessa diretriz de que criptoativos referenciados em moeda estrangeira não devem ser utilizados para um bypass no sistema financeiro. Traduzindo isso, qual é a minha leitura? Eu não posso pegar stablecoin, USDT e USDC, para mandar para fora. Isso seria evasão de divisas. O inverso não se aplica. A evasão de divisas ela é um delito que ela pressupõe o outflow, né, a saída do capital. Se eu recebo o USDT, isso não é evasão de divisas.
Isso é ingresso de divisas, e o STF já foi muito claro para dizer que o inflow de capital não cai dentro do crime de evasão de divisas. Consequentemente, se para evitar qualquer problema eu não uso um criptoativo referenciado em moeda estrangeira, eu uso Bitcoin, eu uso Ethereum, eu uso Ripple, eu estou absolutamente fora do âmbito de supervisão e fiscalização do Bacen. Então aí realmente o risco de ter algum tipo de problema ele é diminuto e, consequentemente, o risco de incidência do IOF também. Entretanto, há que se fazer uma ressalva. A partir do momento que o Banco Central ele coloca ali que os criptoativos são ativos não monetários e não financeiros, eles passam a ser o quê? Bens. Qual é a consequência insofismável se eu compro um bem do estrangeiro e pago no meu cartão de crédito em dólar? Vai ter o IOF. Né? Então, veja que eu posso ter a incidência de IOF, mas não porque o Bitcoin é moeda estrangeira. Não porque o Ethereum e os criptoativos são moeda estrangeira. É porque eu posso estar adquirindo criptoativo de alguém que está no exterior, por exemplo, na FTX, uma corretora estrangeira, Binance. Fiz pagamento em cartão de crédito. A Binance, salvo engano, ela tem um facilitador de pagamento no Brasil, então não teria isso. Mas vamos imaginar uma exchange estrangeira que não tenha qualquer tipo de parceiro no Brasil. E eu paguei em cartão de crédito, isso vai ser bilado na minha conta em dólar ou em euro. E, consequentemente, vai ter IOF. Mas por quê? Porque é uma operação referenciada em moeda estrangeira, não porque o Bitcoin é moeda estrangeira. É uma diferença tênue, mas extremamente relevante. Então, eu posso ter o IOF câmbio se eu adquirir de alguém que está no estrangeiro e a operação foi referenciada em moeda estrangeira. Agora, dizer que incide IOF em operações com criptoativos por natureza, isso é um equívoco, porque eu não estou diante de uma moeda estrangeira. IOF crédito, título e valores imobiliários, na minha concepção, é totalmente incabível, porque eu não tenho aqui um ativo dotado do atributo da oponibilidade a terceiros. Tá? Nenhuma das características dos títulos de crédito estão presentes. Tá? Eu só vou ter o IOF valores mobiliários se eu estiver falando de um security token. Se eu estou falando de um valor mobiliário que ele foi tokenizado, claro que aí sim eu vou ter o IOF valores mobiliários. Mas, via de regra, né, Bitcoin, Ethereum, Cardano, nada disso. Tokens de pagamento, tokens de utilidade não estão sujeitos ao IOF. E o mesmo se diga em relação ao ICMS. Né? Materialidade do ICMS em mercado interno. A incidência sobre mercadoria. ICMS na importação. Bens e mercadorias. Essa é uma diferença extremamente sutil, mas que tem um impacto gigantesco, Cíntia. Por quê? O bem, tudo são bens, tá? Qualquer coisa é um bem. Eu posso ter bens tangíveis ou intangíveis, fungíveis ou infungíveis. Agora, para ele ser mercadoria, ele precisa de uma qualificadora especial. Ele precisa ser dotado do atributo da mercancia. Ele tem que ser destinado ao comércio. Eu preciso ter o atributo da habitualidade, daquela venda habitual. Caso contrário, ele é um mero bem. Então, é interessante notar que o Constituinte, ele coloca ali, olha, o ICMS no mercado interno incide só sobre mercadoria. O ICMS em importação incide sobre bens e mercadorias. Qual é a consequência imediata? Não incide ICMS sobre Bitcoin, Ethereum, Cardano, etc., porque eles são tokens de pagamento e eles não são mercadorias, são meros bens. Inclusive, nós temos uma solução de consulta na Cefaz, na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que foi justamente por essa linha, a linha que eu sustentei no meu livro, dizendo, olha, carece do atributo da mercancia. Eu não tenho aqui consumo material que justifique a caracterização de uma mercadoria. Para que algo seja mercadoria, ele tem que ser consumido, as propriedades físico-químicas dele têm que ser exauridas, tá? Ou consumidas de alguma outra forma tecnológica, o que não acontece no caso do Bitcoin e de outros criptoativos. Se eu estiver falando do ICMS importação, a coisa muda um pouquinho de figura, porque, como eu mencionei, ele não incide só sobre mercadorias, ele incide sobre meros bens também. Entretanto, a incidência hoje ela é prejudicada pelo fato de que, sob a perspectiva espacial, o ICMS importação ele depende do desembaraço aduaneiro. E o desembaraço aduaneiro hoje ele só existe para bens físicos, né, para bens tangíveis, corpóreos. Então, como os criptoativos hoje eles são intangíveis e incorpóreos, eu não tenho desembaraço aduaneiro, então a incidência do ICMS importação está prejudicada por uma ausência do critério espacial, que é o quê? O desembaraço aduaneiro, a entrada no território nacional. Então, pragmaticamente, não há que se falar na incidência de ICMS sobre tokens de pagamento, tais como o Bitcoin,
e tokens de utilidade e tokens securitizados. Exceção deve ser feita, eventualmente, e aí eu desconheço um exemplo para dar para vocês, mas ele seria possível, um token de utilidade que te garanta acesso a um bem. Então imagina que você comprou, e ele seria realmente um token de utilidade bem puro. Você colocou ali um token de utilidade que quem adquiriu vai ter direito de ir lá na frente e converter isso num bem, numa mercadoria. Claramente, esse token, existiria espaço para falar na tributação dele pelo ICMS. E aí a divergência seria, eu tributo quando eu recebo o token ou quando eu converto ou queimo aquele token para ter acesso efetivamente ao bem ou à mercadoria. Então essa seria a grande controvérsia envolvendo ICMS em relação aos criptoativos. E com isso, eu acho que a gente conseguiu passar por todas as grandes controvérsias tributárias envolvendo os criptoativos. Eu gosto muito desse GIF, além dele ser bonitinho, né? Eu acho que ele mostra muito bem o que a gente está vivenciando hoje. A gente está vivenciando uma categoria de ativo que ele é camaleônico por natureza, né? Ele, então, parecido com o ouro nesse sentido. O pessoal fala criptomoeda, mas na minha leitura o Bitcoin está muito mais próximo, se a gente fosse fazer uma analogia, do ouro do que da moeda, né? Ele nasceu lá em 2008, com o paper do Satoshi Nakamoto, numa reação ao sistema financeiro tradicional, e ele realmente nasceu para ser um meio de troca, que faz às vezes de meio de pagamento. Só que ao longo do tempo ele está adquirindo uma característica muito forte de reserva de valor, está sendo utilizado muito mais para fins especulativos do que para troca, né? Do que para aquisição. É raro você ver alguém adquirindo um cafezinho com pagamento em Bitcoin, em que pese isso hoje já seja super factível, super possível. Então a natureza camaleônica dos criptoativos, ela evidencia a natureza de que nós outorguemos uma regulação e, consequentemente, uma tributação que leve em consideração a função concedida pelo usuário àquele criptoativo, né? Ora ele vai poder ser um meio de troca que faz às vezes de meio de pagamento, ora ele vai ser efetivamente equiparado a um ativo financeiro. Então essa acho que é a grande lição para próximos passos, para o futuro. Mas em termos pragmáticos hoje, o que eu tenho então é uma abordagem CVM, Bacen, reconhecendo que aquilo é um ativo não financeiro, não monetário. Excepcionalmente ele pode ser sim um valor mobiliário, e uma abordagem da Receita Federal falando, olha, isto aqui é equiparado a ativo financeiro, devendo ser tributado como tal, e aí com todos os desdobramentos que a gente trouxe aqui em termos de hard fork, DeFi, mineração e assim sucessivamente. Incrível! Nossa, muito bacana mesmo. Assim, outra coisa que, né, tenho que falar aqui, sua paixão de falar sobre isso é assim, eu adoro. Notável, é incrível, muito, muito obrigada, assim, não tivemos perguntas, que realmente você fazia as perguntas, você mesmo respondia, né, porque você já tem os questionamentos que você já tem no dia a dia, que você deve ter se feito, inclusive, né, para escrever o livro, então, assim, muito, muito, muito no detalhe. Esse é o nível dos nossos professores na FIA também, né? Você deve conhecer, então, assim, incrível mesmo. Muito obrigada pelo seu tempo. Não vieram perguntas, deve estar todo mundo, como eu aqui, assim, embasbacado com tanto conhecimento e tanta paixão que você tem pelo tema. E é isso, Daniel, super obrigado pelo seu tempo, quem estava aqui assistindo a gente, então obrigado pela companhia, por ter acompanhado essa aula incrível aqui que o Daniel trouxe para a gente, e, enfim, fique aí com o seu tempo para as suas últimas palavras, Daniel. Hoje, né, últimas palavras que você gravou, vai morrer. Pro evento. Não, eu fico muito contente, Cíntia, eu só tenho a te agradecer a Luê, agradecer a FIA USP, realmente acho que o trabalho que vocês têm feito de educação, né, é extremamente salutar e desejável, né, isso é o que diferencia, né, e a gente só alcança consenso, né, eu bato muito forte nessa tecla, no fundo, o mundo todo gira em torno de consenso, né, o próprio conceito de democracia é o que é consenso, é a vontade da maioria, e nos protocolos é exatamente a mesma coisa. Então a gente precisa se desapegar um pouquinho de preconceitos, essa questão do laço, etc., e começar a olhar as coisas como elas realmente são, né? Intangível por intangível, eu já tenho isso há muitos anos, né? Poxa, quem é que anda com dinheiro físico hoje?
A gente às vezes anda com dinheiro físico pensando, bom, se eu for assaltado eu preciso ter alguma coisa para dar, então eu vou andar com dinheiro físico. Mas a gente não anda. Hoje é tudo escritural, né? Se a gente tiver um movimento maciço de todo mundo querer sacar o seu dinheiro nos bancos, a gente vai ter um colapso do sistema financeiro, né? Então isso é nítido e é uma verdade absoluta. O importante é a gente desmistificar as coisas. E eu gosto de sempre, às vezes eu abro as minhas falas com esse exemplo, às vezes eu finalizo, mas eu acho que o caso Betamax, ele é antigo, mas eu gosto muito de citá-lo, né? Há muitos anos atrás, a Sony criou o videocassete. Eu acho que todos que estão aqui têm idade para saber o que é um videocassete. Se tiver alguém que seja das novas gerações, o videocassete foi o que veio antes do DVD, do Blu-ray, do CD. Foi a nossa primeira mídia, por assim dizer. O videocassete foi criado pela Sony, né? Ele virou o caso Betamax, foi parar na Suprema Corte Americana, né? Por que foi parar lá? Porque a Universal Studios e a Disney processaram a Sony, querendo então que o judiciário proibisse a confecção e comercialização de videocassetes, sob o fundamento de que as pessoas que estavam adquirindo o videocassete estavam utilizando nas suas casas para piratear os filmes e os programas da Universal e da Disney. E aí, ainda bem, né, a Suprema Corte Americana, por 5 votos a 4, então veja que foi apertado, Uau. mas 5 votos a 4, ela disse o seguinte, olha, nós não podemos travar a inovação. O mau uso que o ser humano faz da tecnologia não infirma o valor da própria tecnologia. E isso é a verdade mais absoluta, na minha concepção, para a realidade dos criptoativos. A gente precisa entender isso, a gente precisa sensibilizar o regulador. A lavagem de dinheiro tem de ser combatida, sim. Pirâmides financeiras têm de ser combatidas, sim. Mas é fato que isso não infirma o valor da tecnologia. A tecnologia, ela possui outros usos. Como eu disse, criptomoeda é um dos usos para a tecnologia de registro distribuído. Eu posso tokenizar imóveis, posso tokenizar obras de arte, eu posso tokenizar basicamente qualquer tipo de direito ou de obrigação, qualquer tipo de contrato. Tá? Então, assim, a tecnologia ela não pode ser condenada pelo mau uso que o ser humano faz dela. Então, casos, por exemplo, como os que a gente vem acompanhando no Rio de Janeiro, de pirâmides financeiras, infelizmente, é a chamada da notícia, né? Esquema de Bitcoin. Não, o esquema não é do Bitcoin. Não tem nada a ver. O esquema é da pessoa. Né? O problema é a pessoa, o problema é o ser humano. Como sempre, tudo que é desvirtuado não é desvirtuado pelo animal, não é desvirtuado pela tecnologia. Infelizmente, ele é desvirtuado pelo racional, pela má intenção do próprio ser humano. Então, acho que quando a gente amadurece e recebe isso, a gente realmente consegue internalizar os pontos positivos dessa tecnologia. Né? Se eu tenho a IN 1888, eu tenho a declaração de ajuste anual, tudo isso serve para quê? Para ter origem para o patrimônio, para mostrar que é lícito, para mostrar que está tudo ok. Né? Se eu estou operando por uma exchange idônea, eu estou ali tranquilo, eu estou assegurado de que meus criptoativos estão nela. Se eu prefiro ter uma wallet externa, eu vou armazenar meus criptoativos comigo, eu vou ser vamos dizer, eu vou ser o meu próprio custodiante. Então, tudo isso é um ecossistema que mostra que a gente pode empoderar as pessoas pela educação e pela tecnologia. A tecnologia, porque hoje você investir em criptoativo é extremamente fácil. Né? Muito diferente de tempos atrás, hoje é realmente muito fácil, muito acessível. A gente tem grandes exchanges no Brasil que possibilitam isso com maestria e com excelente serviço. E, por outro lado, a questão da educação, para desmistificar, infelizmente, essas informações que às vezes acabam vindo um pouco enviesadas. A partir do momento que a gente olha a tecnologia pelo que ela é, sem preconceito, sem vieses, sem ideologia, eu acho que a gente consegue, né, caminhar para o futuro. Porque e eu acho que essa é a grande lição, né? Se nós tivermos uma regulação ruim no Brasil, nós vamos continuar sendo meros importadores de capital. Nós precisamos ter um ecossistema regulatório e tributário eficiente e claro para tudo, óbvio, mas especificamente para os criptoativos, para possibilitar que os nossos empreendedores façam negócios aqui, para que eles não tenham que ir para a Suíça, que já tem uma regulação extremamente detalhada, extremamente saudável, para que eles não precisem ficar indo para Delaware, para o Chipre, para nenhum desses países, porque aqui no Brasil a gente tem condição de fazer uma regulação extremamente amigável, extremamente idônea e extremamente compliance. Então, acho que esse é o grande, o modo como eu gosto de encerrar minhas falas, né? Porque nós somos todos grãos de areia, né? Então, a partir do momento que cada um de nós entende essas questões e começa a se despir desses preconceitos, a gente consegue o quê? Massificar esse conteúdo. Então, toda vez que a gente estiver vendo uma notícia,
Então, Cíntia, você vai estar eventualmente com a sua família, vai ter alguém que fala, nossa, que absurdo, o Bitcoin não tem lastro. Você fala, não, mas espera aí, o real também não tem Falarei. lastro. Então, isso vai educando a população como um todo e a gente vai empoderando as pessoas para terem independência financeira. Compra ali um pouquinho, deixa guardado, daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos, você tem aí um patrimônio adequado e você diversificou seu investimento. Né? Ninguém está falando, eu já vi casos absurdos de pessoa que vendeu tudo para colocar em cripto. Não, não é isso. Isso é mais uma modalidade. A gente tem renda fixa, tem poupança, renda variável e tem os criptoativos. Temos ETFs hoje que investem, você consegue investir indiretamente. Então a ideia realmente é educar, né, difundir conteúdo e por isso eu só tenho a parabenizar vocês, agradecer 1000 vezes pelo carinho, pela receptividade e me colocar à disposição para tudo que precisarem, porque realmente foi um bate-papo super bacana, Cíntia. Tenho só te agradecer aí, sinta-se abraçada e cumprimentada virtualmente. Obrigada, Daniel. Obrigada, gente. Uma super boa noite para todo mundo. Hoje ainda tem Jogo do Brasil. Vamos lá, gente. Obrigada, Daniel, de novo. Boa noite. Boa noite.